Salve, gente boa! Tudo bem aí? Eu tô bem também. Vamos conversar um pouquinho sobre o Darcy Ribeiro? Vamos fazer um exercício do Darcy Ribeiro para a gente revisar um pouco esse autor que é importante. Inclusive, bastante gente pediu para resolver esse exercício, então nós estamos aqui para isso também. Bom, pessoal, caiu na Federal do Paraná. Vamos ler aqui, ó. O processo de formação do povo brasileiro, que se fez pelo entrechoque de seus contingentes índios, negros e brancos, foi, por conseguinte, altamente conflitivo. Bom, nós já estudamos história do Brasil, a gente sabe, né, por vários fatos, quais foram, como que foi esse contato. Pode-se afirmar, mesmo, que vivemos praticamente em estado de guerra latente, que por vezes e com frequência se torna cruento e sangrento. Essa informação é interessante, hein, pessoal? Nós estamos em estágio de guerra latente. Quer dizer que esse conflito original aí, no processo de colonização, ele se estende por toda a história do Brasil e que acaba sendo cruento e sangrento. Então, quer dizer, ele tem crueldade por trás e muitas vezes ele chega às vias de acabar eliminando, né, ceifando vidas. Conflitos interétnicos existiram desde sempre, opondo tribos indígenas umas às outras. Mas isso se dava sem maiores consequências, porque nenhuma delas tinha possibilidade de impor sua hegemonia às demais. Então ele faz o contraponto entre o modelo europeu e o modelo indígena. A situação muda completamente quando entra nesse conflito um novo tipo de contendor, de caráter irreconciliável, que é o denominador europeu, e os novos grupos humanos que ele vai aglutinando, avassalando e configurando como uma macroetnia expansionista. Então ele vai dizer aqui que o europeu, quando chega, tem uma outra lógica, ele vem com outro objetivo. Ele vem com o objetivo de arrancar riqueza e levar para a terra dele, para a casa dele. E ele vem com uma outra, com uma outra intenção de enfrentar qualquer resistência que se opusesse ao seu projeto, né? Mas nesse meio do caminho, além desse processo de exploração desse território, aqui também foi se formando um povo. E esse povo não se deu de forma segregada, apesar de haver, né, uma desigualdade, uma estratificação e ter muito do critério étnico, esse povo ele foi se dando numa mistura, numa miscigenação, numa miscibilidade, né, numa mistura interétnica que formou essa macroetnia brasileira. Muito bem. Por que, segundo Darcy Ribeiro, a violência foi um componente essencial na formação daquilo que ele próprio denominou de Empresa Brasil? Deixa eu chamar atenção para esse termo aqui, ó, Empresa Brasil. Nós estamos falando aqui, pessoal, de um termo que quer dizer assim, a empresa é o território brasileiro, com os engenhos, com os escravos, no começo os indígenas, ou melhor, o escravo indígena prevaleceu, também com a escravização de africanos, com a exploração de todo tipo de recurso do território, seja o pau-brasil, a cana, o ouro, depois o café, enfim, né? Por 300 e tantos anos, nós fomos, então, pura e simplesmente uma empresa portuguesa, com o nome Brasil. Fechou? Maravilhoso. Então, o que eu tenho que colocar nessa resposta? Então, eu preciso primeiramente explicar para o examinador o que eu entendo por Empresa Brasil. Então, eu coloquei para você aqui, né, um roteiro para você elaborar a sua resposta. Você pode aproveitar tudo que eu coloquei e fazer o seu próprio texto, tá certo? Então, aqui estão elementos que devem ter na sua resposta, seja com as minhas palavras ou com a sua. Muito bem. Essa Empresa Brasil é um projeto histórico que funda essa expansão territorial portuguesa, mas, por outro lado,
que também está centrada na ideia de exploração econômica desse território. Nesse meio do caminho, forma essa nação brasileira, do jeito que foi, tendo como amálgama, né, essa imposição. Portanto, a violência é um componente na formação dessa nação. E essa violência pode ser vista, por exemplo, na exploração dos recursos e na instauração de um sistema de dominação que é a base dessa empresa Brasil. E a violência, né? Ela é um componente essencial, e como que eu vou trabalhar isso na resposta? Bom, então eu tenho que explicar para o examinador que a violência, ela serviu de instrumento de trabalho e para a estrutura organizativa de todas as relações que foram se desenrolando durante o processo de exploração econômica. Então, essa violência, ela vai se expressar nisso que nós chamamos aí de sistema de dominação, um sistema de dominação racial. Veja que no texto, o Darcy coloca para nós que os europeus vão aglutinando, vão avassalando as pessoas. Existe, né, um processo cruento, sangrento. Não é só uma dominação racial pelo racismo na violência simbólica, mas também física. Uma dominação social, a manutenção de uma estrutura de dominação e de privilégios, um sistema de dominação econômico pautado na exploração, né, máxima dos recursos dessa empresa Brasil. E essa própria violência é o motor que movimentou toda essa empresa, uma vez que, para que desse certo esse projeto português, né, as barreiras que foram impostas foram sendo derrubadas e enfrentadas pelo colonizador português a partir desse processo de violência. Firmeza, gente boa? Bom, espero que vocês tenham entendido e desejo para vocês muito sucesso nas provas. Valeu, pessoal, até a próxima.